estamos aqui para mais um Hangout desta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2017. Conosco na noite de hoje, Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta, Marcinha Abad, a quem eu passo a palavra agora. Márcia, a palavra está com você. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam todos mais que bem-vindos por aqui. Hoje a gente tem de volta, então, Caio Breno, do canal Terra Oculta, falando, então, aí de mundos paralelos, das vidas duplas que a gente tem. E, olha, eu estou muito curiosa no que o Caio vai falar. Então, hoje a gente tem toda a atenção ao Caio. Para você que está chegando por aqui, seja mais que bem-vindo na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix online para você. Boa noite, Maurício, boa noite, Vera, sejam todos mais que bem-vindos. Boa noite, Caio, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Remix. Boa noite, Marcinha, boa noite, Marcelo. Estamos começando mais um Hangout essa noite aqui. E boa noite, pessoal do chat, né? Que hoje um assunto é um pouco estranho, né? Porque foge da nossa realidade do dia a dia, né? E é o tipo de assunto que, se você for buscar uma prova material sobre o assunto, você não vai encontrar quase nada, porque é um assunto que envolve o quê? Interdimensionalidade. Envolve então envolve vários pontos. Envolve o quê? Consciência, que nós não sabemos o que é, envolve interdimensionalidade, que eu vou tentar explicar mais ou menos o que é dimensão, né? Mas não no sentido largura, altura e comprimento, num sentido mais amplo sobre dimensão. E o terceiro é prováveis ou possíveis provas materiais que podemos ter com relação a esse assunto. E eu acredito que nós vamos ter muitas pessoas nos assistindo hoje à noite que realmente não acreditam na possibilidade de haver uma outra dimensão, mundos paralelos, ou uma realidade além da nossa realidade física que nós enxergamos. Mas essas pessoas têm que sempre lembrar que, apesar de muitos físicos terem essa ideia com meras conjecturas que nunca poderão ser prováveis, existem provas, sim, até inclusive materiais, que demonstram a existência, talvez, o quê? De uma realidade que nós não enxergamos dentro da faixa frequencial eletromagnética conhecida por nós, né? Conhecida por nós. Então é um assunto vasto, que eu vou tentar resumir e colocar de uma maneira inteligível, né, a todos, porque não adianta eu começar um assunto aqui com equações quânticas, matemáticas, ou falando sobre multiversos, utilizando equações, por exemplo, daquele trabalho daquele pesquisador Hugh Everett, que criou a teoria dos multiversos, né, dos vários universos. Não adianta eu começar dessa maneira. O que a gente pode começar? Começar com aquilo que a gente faz toda noite. Toda noite nós fazemos o quê? Nós vamos para a cama e dormimos, né? Se bem que pessoas tem pessoas que trabalham à noite, eu sei disso, mas assim, normalmente nós dormimos. Bom, esse é o ponto de partida, todos nós dormimos. E muitos pesquisadores até hoje se perguntam por que nós dormimos, né? É uma pergunta que é feita pela ciência até hoje, ninguém soube explicar de uma maneira ampla por que nós dormimos. Existem várias teorias. Nós dormimos para repor energia, porque o organismo precisa do sono, porque o sono é necessário, ou seja, tem várias N explicações por que dormimos, mas nenhuma totalmente satisfatória explicando por que realmente a consciência, ao dormir, passa por vários estados mentais até atingir o sono profundo. E nesse momento que atinge o sono profundo, nossa consciência
passa a agir ou interagir com uma realidade onírica, ou tida por muitos como onírica, uma realidade de sonhos, né, mundos de sonhos, de maneira que a consciência se comporte como se ela tivesse acordada, como se nós estivéssemos acordados. É o famoso estado REM, né? Ou seja, REM vem da sigla inglesa que é Rapid Eyes Movement, ou seja, movimentos rápidos dos olhos. É o momento que nossas ondas cerebrais atingem um outro estado. Você tem vários estados de ondas cerebrais, alfa, beta, delta, e assim por diante. Então, atingem uma frequência mental, né? E quando nós atingimos a frequência mental, se nós estivermos ligados, por exemplo, a um eletroencefalograma, ou mesmo até uma máquina de ressonância magnética, você vai ver que a mente, ou o cérebro, não a mente, o cérebro se comporta como se ele tivesse acordado. E é interessante que nós vivenciamos situações nesse estado parecidas com as mesmas situações que nós vivemos quando nós estamos acordados na nossa realidade física. E aí muitos pesquisadores se perguntaram, mas o que está ocorrendo nesse momento? O cérebro está criando toda uma situação simulada da nossa realidade para tentar resolver psicologicamente assuntos que ficaram pendentes? Ou seja, a psiquiatria, a psicologia realmente parte por esse pressuposto, por essa visão neurológica, vamos assim dizer. Mas, como infelizmente a psicologia e a psiquiatria e outras ciências voltadas aos cérebros, infelizmente ainda são ciências puramente materialistas, que levam em consideração só reações químicas e a parte física cerebral, então são ciências que nos trazem respostas incompletas, né? Então, nesse momento do sono profundo, partindo desse cenário, nós vamos dormir. E no momento que nós dormimos, nós adentramos em várias fases do sono, em várias fases conscienciais, até atingir uma fase consciencial profunda, que é o estado do sono profundo, o estado REM. Por que REM? Porque nesse estado, quando a gente fecha os olhos, se você abrir o olho da pessoa, você vai ver que o olho dela fica mexendo rapidamente, como se ela estivesse vendo algo, vivenciando algo, mas são as ondas cerebrais que estão interagindo com o mundo onírico, entre aspas. E aí surge a questão, será que realmente esse mundo é onírico ou realmente nós estamos vivenciando uma outra realidade no momento do sono? Se você partir do pressuposto que nós, seres humanos, nós não somos somente físico, mas somos mais que físico, extrafísico, e que a consciência sobrevive à morte do corpo físico, ou vive fora do corpo físico, se a partir desse pressuposto, então, tudo entra dentro de uma lógica que se encaixa, explicando que realmente, se nós temos outros corpos menos densos, vibrando, feitos de uma matéria que vibra de uma outra frequência, de uma outra maneira, se nós partirmos desse pressuposto, então nós verificamos que, logicamente, tudo tem uma lógica, ou seja, no momento do sono, nós vivenciamos, sim, uma outra realidade com o nosso corpo menos denso e espiritual, né? E vale lembrar que existem vários tipos de sono, né, nesse estado. Você pode ter sonhos lúcidos, você pode ter simplesmente uma projeção de uma visão remota, você pode ter um desdobramento ou viagem astral, ou você pode realmente ter o quê? Você pode realmente adentrar dentro dessa realidade de uma maneira mais completa e lúcida do que uma própria projeção astral, e vivenciar uma vida dupla. Agora as pessoas devem estar torcendo o nariz, mas como uma vida dupla? Como uma outra realidade? É possível isso? Sim, é possível. É possível, e existem pessoas que vivem essa vida dupla. Mas antes de nós explicarmos essa interação, essa vivência entre uma outra realidade, nós temos o quê? Que tentar explicar, entender o que são essas realidades que
que muitos chamam o quê? De espiritualidade, ou esferas espirituais, ou mundos paralelos. O que vem a ser isso? O que vem a ser isso? Quando nós, por exemplo, pegamos um espaço vazio, né? Isso agora vamos falar em física quântica. Quando a gente pega um espaço vazio, totalmente vazio, você imagina o quê? O vácuo. Ou seja, no vácuo não tem nada. As pessoas falam, mas aquilo não tem nem ar, é vácuo, é vazio. Mas no vácuo, o espaço em si que é a chave do negócio. O espaço contém a chave e a resposta para muitas perguntas que as pessoas fazem. Principalmente em física quântica ou em física teórica. Ou seja, o que há no espaço vazio? Há alguma coisa? Sim. O espaço contém o quê? Contém uma energia infinita. Ou seja, o espaço é infinitamente denso. Por que eu estou falando isso? Se você encarar nosso universo pela teoria do Big Bang, né, onde tudo surgiu de um ponto, onde todo o universo estava compacto, num ponto só, e aquilo explodiu, e aquilo se expandiu, muitos físicos adotam a teoria da expansão, mas isso não explica a nossa realidade. Por quê? Toda entropia tem que ter o quê? Uma coisa contrária, uma sintropia. Toda ação tem que ter uma reação. Então, toda entropia é a forma da matéria se reorganizar de uma maneira ordenada, né, nessa expansão. Então, toda entropia tem uma sintropia, que é o contrário da entropia. E os físicos nunca explicam o que veio antes do Big Bang, né? Na verdade, o Big Bang seria o quê? O Big Bang seria o quê? Uma flutuação no espaço energética em que toda uma energia concentrada num ponto infinitivamente denso simplesmente se materializou de uma maneira, formando a nossa realidade. Ou seja, vibrou de uma maneira, ou se expandiu de uma maneira. Essa energia compacta no espaço infinitivamente denso simplesmente surgiu de quê? De um outro universo, de uma outra realidade, em que se encontra que é feita de uma matéria também, mas de uma frequência que difere da nossa frequência da matéria que constitui o nosso universo. Então, naquele espaço vazio que as pessoas imaginam que esteja vazio, existem infinitos mundos, infinitas coisas, mas em frequências ou oscilações frequenciais e temporais, inclusive, diferentes. E dando-nos a ideia de um falso vazio. Né? Por quê? Porque nós estamos numa das frequências dentro do espaço, mas existem outras frequências que nós não detectamos, né? E isso forma o quê? Forma a existência o quê? Isso nos dá o quê? A existência de infinitos mundos paralelos ocupando o mesmo espaço, mas em frequências diferentes, em ciclos temporais diferentes, e que dão essa falsa ideia de vazio. E, inclusive, se você pegar em física quântica, para quem quiser pesquisar na parte teórica e mais a fundo nisso, procure uma coisa chamada normalização quântica. Os físicos quânticos descobriram o quê? Se você não colocar uma constante, uma fórmula quântica, você vai provar que existe uma infinita energia concentrada num ponto do espaço. E isso para eles é impossível. Então eles criaram uma forma de burlar isso fazendo o quê? A normalização quântica. E isso faz com que a ideia de infinita possibilidades de energia, de mundos paralelos, fique travada. E até interessante que a gente vê muita gente hoje em dia se digladiando por energia, falando, meu Deus do céu, agora está acabando a energia do petróleo, ou o petróleo está acabando, ou existe um problema energético mundial. Isso é até engraçado porque o vácuo possui uma quantidade energética infinita, porque o espaço no vácuo é infinitivamente denso. E quando eu falo isso tem a ver o quê?
Isso tem a ver com a constituição da matéria em cada universo, em cada um desses universos. Por exemplo, dentro do nosso universo, o infinitivamente grande e o infinitivamente pequeno são as mesmas coisas. Por quê? Para vocês visualizarem isso, é um sistema finito, contendo uma relação infinita. Quando eu falo um sistema finito contendo uma relação infinita, para vocês visualizarem isso de duas maneiras facilmente, por exemplo, se você pegar a noção de distância, né? Do ponto A até o ponto B, você tem infinitos pontos numa régua. Mas, o quê? Se você criar um círculo, por exemplo, dentro desse círculo, e colocar a régua dentro do círculo, de um ponto do círculo até o outro, você vai ter infinitos pontos. Mas, então, o espaço, a quantidade de pontos são infinitos, dentro de um sistema finito. Então, essa ideia passando para o nosso universo. O nosso universo, apesar de ser infinito, ele é um sistema finito, dentro de uma frequência. Dentro de uma frequência. Porque se passar para uma outra frequência, ele pula já para um outro estado, e outro, e outro, e outro, e outro, para o infinito. Em ambos os lados. Tanto uma frequência maior, como uma frequência menor. É meio estranho de visualizar isso. E tudo no universo é proporcional. As forças que mantêm a matéria coesa no universo, né, as forças gravitacionais do infinitivamente grande, são proporcionais a um infinitivamente pequeno também. Por exemplo, se você tem um próton, o próton é um mini buraco negro. Por quê? Descobriu-se hoje em dia que, calculando-se o raio do próton, você, calculando a concentração de massa do próton, vai gerar o quê? Um estado gravitacional e também eletromagnético. E esse estado gravitacional do próton é equivalente à quantidade de matéria do próton, que é do núcleo até o raio, né? Isso em física, para quem quiser olhar também, é explicado que na relação escalar de massa chamada Schwarzschild, né? E aí você vai ver que as forças fracas do átomo são proporcionalmente iguais às forças gravitacionais que mantêm todo o universo coeso. Dentro de uma linha escalar, você vai encontrar isso. Ou seja, você vai verificar que o infinitivamente grande e o infinitivamente pequeno obedece uma escala fractal de forças proporcionais. Não só em forma, mas como em quantidade energética e forças que interagem para manter essa matéria coesa. Né? Eu sei que agora, nesse exato momento, as pessoas estão arrancando os cabelos aqui, né? Porque é muita teoria, é muita coisa que é difícil de visualizar. Mas assim, no frigir dos ovos, o infinitivamente grande é igual ao infinitivamente pequeno. Por quê? Porque dentro do nosso universo existe essa proporção. E, por sua vez, paralelamente, existem vários universos que também mantêm essa relação escalar de infinitivamente grande e infinitivamente pequeno, se utilizando o quê? Das oscilações vibratórias da matéria que os constituem. E toda a matéria, não somente do nosso universo, como de outros universos paralelos, é uma matéria holográfica. Por exemplo, no nosso universo, os físicos falam que a menor distância no universo é a distância de Planck. Se você dividir a distância de Planck pela velocidade da luz, você vai ter o quê? Você vai ter o menor tempo também no universo, que é o tempo de Planck. Se vocês têm uma ideia como isso é pequeno, se você conseguisse aumentar um átomo, um próton de hidrogênio, por exemplo, e ficasse esse próton do tamanho do universo conhecido hoje em dia, a distância de Planck seria o próprio átomo original, antes dele ser aumentado escalarmente para ficar do tamanho do universo. Você vê como a menor distância de Planck é pequena. É milhões e milhões menor que um átomo. Mas essa menor unidade, essa distância de Planck, ela não é que é a menor unidade indivisível da matéria. É o limiar do nosso universo para outro universo em termos de constituição da matéria. Ou seja, cada unidade de Planck, daquela que forma o átomo, que forma tudo no universo, é como se fosse um ponto energético holográfico que mantém o quê? Mantém o universo como a gente conhece, a matéria como a gente conhece. Nesse estado vibratório e nessa constituição. E isso
detém o quê? Detém o quê? Uma informação dentro dessa unidade menor chamada Planck. Carrega uma informação, uma metadata. E tudo isso constrói o nosso mundo simulado, que é o universo. Né? O universo. E os outros universos em paralelo obedecem mais ou menos essa mesma estrutura escalar e essas relações que a gente tem no universo do infinitivamente grande, pequeno, e a constituição da matéria. Então, nessa visão ampla do universo, a gente verifica o quê? Que existe, sim, universos paralelos, mas vibrando uma outra frequência. E voltando ao nosso estado de sono, quando nós dormimos, deixamos o corpo físico, na verdade, você volta a sua consciência para um outro estado temporal e material. Quando você está dormindo, você entra num outro padrão vibratório mental, numa outra faixa frequencial. E aí o que acontece? É por isso que nós não lembramos quando a gente acorda. Por quê? Quando a gente acorda, o nosso cérebro, em reações químicas e elétricas, ele tem uma frequência X. Mas esse cérebro espiritual que nós interagimos nessa realidade tem uma frequência mais alta. E aí, quando há essa mudança frequencial, em que a consciência está trabalhando em cima do cérebro, está se irradiando nesses cérebros diferentes, quando você acorda, você não lembra. Porque o cérebro mais grosseiro que o nosso cérebro físico, ele não é capaz de modular a memória de uma frequência mais alta, uma frequência mais baixa. E a gente não lembra. A gente não lembra. Às vezes, existem flutuações frequenciais modulares que faz com que passe essa informação mental de uma outra realidade para a nossa. E aí a gente tem o quê? Às vezes os sonhos lúcidos, às vezes lembranças do desdobramento, tem essa capacidade. E você lembra a sua vida que você tem do outro lado, que normalmente as pessoas não lembram. Né? E nesse outro lado, muitas pessoas têm uma vida dupla. Ou seja, tem um local que elas habitam, né? Mas aí as pessoas falam, mas como? Se uma pessoa que tem 8 horas de sono, como ela pode habitar uma outra realidade no momento do sono, se são somente 8 horas de sono? Do outro lado, ela viveria somente 8 horas acordada e as outras 16 horas dormindo, né? Do outro lado? Não. O que acontece é o seguinte, lembra que eu falei que do outro lado a frequência temporal e material é diferente? Quando você passa 8 horas dormindo e 1h30 ou 2 horas no estado, na verdade são 90 minutos, aí você chega no estado REM, é uma frequência pequena de estado REM, e você volta a um estado de sono mais leve. Você tem vários estados de sono durante a noite. Pelo menos 2 estados REM você tem durante a noite. Quando você atinge o quê? Quando você atinge um estado REM, vamos supor que sejam 15 minutos, ou 20 minutos de estado REM. Do outro lado, nesse período curto de tempo, não equivale a 20 minutos, mas equivale a 16 horas, às vezes. Equivale a 16 horas de consciência numa outra realidade. E aí o que acontece? Você tem uma vida dupla do outro lado. E nessas 16 horas você vive uma vida normal do outro lado, sem ter consciência disso quando você está acordado aqui. Porque o ciclo temporal lá é diferente, a frequência material é diferente. Quando você volta e acorda no corpo físico, você adentra uma outra realidade. Então, para nós, o que é 15 minutos, para eles é horas. Horas e horas e horas. Em algumas realidades. E isso depende de acordo com como a consciência vai se focar. Se a consciência vibra numa vibração, ou se atrela numa vibração X ou Y, Z, ela vai passar a adentrar um mundo X, Y ou Z nessas realidades paralelas. Né? Basicamente, por exemplo, eu tenho colegas ou amigos que têm uma vida dupla do outro lado. Tem amigos, têm relações sociais, participam de reuniões, mas com a diferença que, do outro lado, em algumas realidades,
faça uma divisão de pessoas que estão atreladas no corpo físico ou vivas e pessoas que já são desencarnadas. Faz essa distinção em alguns casos, em algumas realidades. E nessas sociedades as pessoas falam, aqueles são os vivos e esses são os desencarnados. E os desencarnados, obviamente, que eles não vão adentrar na realidade física, porque eles não têm um corpo físico. Mas os desencarnados, quando acabam os 15 minutos de sono do REM, eles retornam para os seus corpos físicos e deixam de interagir nessas realidades. Ou seja, você está conversando com alguém do outro lado, que é encarnado, em estado REM, dormindo, e, por exemplo, eu sou desencarnado e a pessoa encarnada está interagindo comigo do outro lado. Depois de passar horas e horas, de repente, eu estou conversando com a pessoa some, desaparece. Como se fosse desintegrado, some. Aí você fala, ué, o que aconteceu? Ele voltou para o corpo físico. Ele voltou para o corpo físico. A consciência dele agora está focada no corpo físico. E essas trocas, elas são desconhecidas por muitas pessoas. Esse mecanismo de atuação e como as coisas funcionam de uma realidade para outra. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu já fui em algum lugar do outro lado, não sei, vi uma casa estranha, parece que me era familiar aquela casa, um apartamento, um lugar, e eu não entendo porque eu conhecia certas pessoas, e quando eu acordei, foi tudo um sonho. Às vezes sim, pode ser uma criação mental nossa, vivenciando uma situação ilusória, mas muitas vezes não, às vezes realmente você viveu essa situação do outro lado. E muitas pessoas buscam, às vezes, coisas que elas não encontram desse lado e do outro lado. Anseios, coisas que elas não conseguem realizar desse lado, elas realizam do outro lado. E é por isso que, em estudos de privação do sono, que foram feitos nos anos 60, 70, descobriu-se o quê? Que se uma pessoa for privada do sono, tá? E ficar 10 dias sem dormir, ficar 20 dias sem dormir, quanto mais ficar sem dormir, o que acontece? A pessoa começa a ter um problema sério de viver 2 realidades ou 3 ao mesmo tempo. Isso cientificamente já foi provado que a pessoa começa a ver o quê? Segundo os cientistas, um passo de alucinações. Mas na verdade não são as alucinações. As pessoas começam a ver pessoas que estão correlacionadas ou vivendo nessas outras realidades, nessas outras humanidades, andando entre nós e coexistindo no mesmo espaço. Mas, na verdade, elas não estão coexistindo no mesmo espaço, elas estão coexistindo no mesmo espaço, mas em mundos paralelos. Ou seja, a pessoa passa a ter o estado REM acordada pela privação do sono. E aí a pessoa começa a ver os tal famosos espíritos, que na verdade não são espíritos, são pessoas em outra frequência material, mental e temporal, inclusive. E as pessoas entram numa confusão mental enorme. Inclusive existem certas doenças genéticas, que eu não me recordo o nome, de uma pelo menos, que a pessoa não consegue mais dormir e acaba morrendo por problemas de saúde, inanição, uma série de coisas, e um dos problemas é esse, ela passa a viver 2, 3 realidades ao mesmo tempo. E a pessoa acaba não aguentando. Fisicamente o nosso cérebro acaba não aguentando esse tipo de situação, e a pessoa acaba desencarnando. Por isso também que quem trabalha com viagem astral, quem trabalha com desdobramento, né, é muito importante manter um certo equilíbrio consciencial quando você traz essas lembranças desse mundo para esse. Porque se você começa a viver uma vida dupla com muita intensidade, há um desgaste muito grande também, mental e físico, do nosso corpo físico. Então tem que haver um equilíbrio, um certo preparo. Então, porque muitas pessoas levam a viagem astral como se fosse um tipo de... Eu já vi isso acontecer, tipo... como entretenimento. Eu vou viajar por aí, vou fazer o que eu quero do outro lado, que não sei o que, não sei o que. Realmente a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa mudança de foco mental, se não for com equilíbrio, a pessoa não souber o que está fazendo, ela pode viver o onírico, ou essas realidades no físico, quando acordado. E aí gera toda uma situação
de desgaste. A pessoa entra no desgaste e a pessoa fica num estado quase que hipnótico, ou seja, ela não distingue mais a realidade do físico com o extrafísico, né? Existe esse problema também. E só para finalizar, antes da gente abrir um adendo para as perguntas, é interessante, por exemplo, nós temos essa capacidade, porque a nossa mente, na verdade, é uma mente fragmentada, de um eu maior, de um ser maior. E nós temos essa capacidade de se fragmentar mais ainda, se nós quisermos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nos meios cristãos, por exemplo, ou nos meios até espírita, espiritualista, você tem o fenômeno de bilocação. Ou seja, o sujeito se encontra em dois locais ao mesmo tempo. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua, ele era visto em dois locais ao mesmo tempo. E aí as pessoas falam, é um santo. Como é que é um santo? Ele tinha essa capacidade desbloqueada de quê? De se irradiar mentalmente e fisicamente estar no lugar e o corpo extrafísico ou espiritual está em outro ao mesmo tempo, interagidos ao mesmo tempo em dois lugares. Nós temos essa capacidade, apesar da mesma não ser conhecida, estar bloqueada nesse momento, para muitas pessoas. Então nós temos essa capacidade de se irradiar ou se bilocar, né? Inclusive, se você pegar a figura crística que eles falam, né? O que é um Cristo? O que é uma figura crística? Um espírito crístico? É um espírito que se irradia e está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Não tem aquela frase de Cristo que ele falava lá nas Escrituras, onde duas ou mais pessoas estão reunidas no meu nome, aí estarei. Por quê? É o efeito de irradiação. Isso é possível também, do nosso eu superior. Irradiação, se irradiar para várias realidades e vários locais ao mesmo tempo. Existe isso. E para terminar isso, existem seres, que são os famosos alienígenas, né? Aqueles de olhão preto e cabeção, né? São seres interdimensionais. Esses chegaram a um ponto de conhecimento e tecnologia do espírito, veja bem, não só a tecnologia como a gente conhece correlacionado aqui, com toda uma parafernália metálica ou energética, mas uma tecnologia consciencial. Eles chegaram a um nível que, quando eles adentram na nossa realidade, esses seres de cabeção grande e olho preto, que são os famosos greys, né? Inclusive alguns deles são androides orgânicos, que se materializam na nossa realidade. Eles têm a capacidade de escanear o ambiente só de olhar, e nesse ambiente enxergar todas as faixas frequenciais possíveis e imagináveis e ver todos os seres que ali estão andando. Sejam pessoas vivas, encarnadas, materializadas, sejam espíritos, seja o que for, eles têm a capacidade de bater o olho, escanear ou focar a mente deles e enxergar com os olhos do espírito, os olhos da mente, todas as frequências, as faixas frequenciais ali naquele momento. E é por isso que muitas vezes você vê certas naves sobrevoando certos lugares, jogando uma luz, né? E ele não se encontra nada. Aí você fala assim, eles são bobos ou o quê? Estão jogando luz para quê? Estão escaneando o chão? Estão procurando o quê? Algum animal, alguma coisa? Não. Quando eles jogam uma luz ali, eles estão escaneando o ambiente não só dos vivos, mas das pessoas que já não se encontram na realidade, inclusive os mortos. Ou seja, essas naves, que na verdade são extensões da mente deles, são amparados temporais e frequenciais que conseguem escanear todo o ambiente. E quando eu falo em abdução, você tem dois tipos de abdução alienígena. Tem a abdução física, que é conhecida nos meios ufológicos, e a abdução de alma. Ou seja, eles escaneiam o lugar e abduzem seres extrafísicos que estão em outra realidade, ou pertencem a outras humanidades naquele exato local para levarem para outros locais. Existem todas essas operações que ocorrem no mundo astral e no nosso mundo físico também. Então, nós, em termos de experimentar a realidade, em termos de perceber a realidade, nós estamos ainda na idade da pedra. Nós estamos engateando em relação a esses seres e a outras coisas mais que existem, que infelizmente foi nos retirado. E é por isso que nós nos encontramos nessa prisão mental, temporal, existencial,
nesse exato momento, nesse exato ciclo temporal, onde a nossa consciência está o quê? Se focando nesse mundo material em 2017. Mas tudo tem o quê? Tudo tem uma volta, né? Tudo tem uma volta, tudo tem uma volta contrária, tudo é um ciclo, né? Então, fatalmente, um dia nós vamos sair e fazer a nossa volta para a origem daquilo que realmente nós éramos, deixamos de ser, né? Ou fizemos, infelizmente, um caminho não de evolução, mas de devolução, retrocesso. Mas vai existir um caminho contrário também. Mas, então, essas vidas duplas que a gente vive, eu basicamente já me encontrei nessa situação, e eu sei o tipo de, em uma outra frequência, uma outra faixa frequencial, eu tenho todo um histórico, toda uma vida, que uma outra hora a gente possa até entrar em detalhes, se vocês quiserem, mas realmente é um negócio que às vezes choca, primeiro momento choca, você fala, ué, por que disso? Por que eu tenho que ter duas? Por exemplo, tem pessoas que têm duas famílias, uma família aqui e uma família do outro lado. Tem filho aqui, tem filho do outro lado. E interessante que quando você está do outro lado, você sabe da existência desse lado, mas o contrário não. O contrário não. É o contrário que você não sabe por você se encontrar num mundo mais denso. E do outro lado, infelizmente, tem problemática o quê? Da reprogramação mental, ou seja, existem agências e coisas não muito agradáveis do outro lado, que às vezes fazem incursões em certas sociedades, certos vilarejos, certos lugares, em que elas abduzem essas pessoas e fazem uma programação mental para o quê? No mundo físico fazer uma reengenharia, uma reestruturação social aqui no nosso mundo, com ideias que foram implantadas do outro lado, mas que foram o quê? Incorporadas e trazidas desse lado na forma de quê? De intuições, ideias. O pessoal agora fala, tinha uma ideia interessante, ó. Um escritor escreve às vezes uma história, um livro, um romance, uma pessoa visualiza alguma coisa, às vezes essas visualizações, essas ideias, essas histórias são trazidas o quê? Através dessa transferência de informação que ocorre do outro lado para o nosso. É isso aí, Marcelo. Então já falei demais, né? Tem alguma coisa a falar, Marcelo? Não, tranquilo, Caio. Eu fiquei aqui pensando em todas as coisas que tu falaste hoje, eu fiquei imaginando se nós teríamos tecnologia de um frequencímetro que pudesse nos dar condições de fazer a medida da menor frequência, porque se dentro de cada universo contido em um átomo nós temos várias frequências que são possíveis, eu fico imaginando a enormidade dessas coisas diante do universo, mesmo que isso sejam fractais, né? E eu gostaria de, em um determinado momento, que a gente pudesse trazer alguns números referentes a isso aí, porque é interessante para a gente poder visualizar melhor. Uma das outras coisas que eu gostaria de te fazer um pedido antes das perguntas é que, se nós tivermos condições em um determinado momento, isso não precisa ser para já, que nós tenhamos um hangout que seja prioritariamente falando sobre a alma e as capacidades que a alma tem destas criações simuladas de realidades, que eu acho muito interessante falar sobre isso. Que aí nós entraríamos num patamar de cocriação de realidades. Né? Isso é uma coisa muito interessante para que as pessoas possam começar a ter noção de qual é a real força, o poder da nossa energia e aquilo que nós temos condições de fazer à medida em que nós formos treinando isso, essa criação de outras realidades. Certo, meu velho? É interessante isso, que esses mundos, essas realidades paralelas, tudo funciona a nível de consciência, de alma, ou seja, a nossa própria realidade é a criação aqui, de um coletivo de mentes. Podem ser trilhões, 4 trilhões, quintilhões, mas a nossa realidade é a construção de um coletivo de mentes que forjou, uma maneira grosseira de falar, mas aglomerou
a matéria holográfica dessa maneira para criar esse mundo mental que a gente enxerga, que é tão sólido quanto os outros mundos, porque apesar de ele estar em outras frequências, as pessoas pertencentes a cada um desses mundos, os corpos delas também vibram na mesma frequência da matéria que forma esses mundos. E esses mundos passam a ser tão sólidos quanto seus corpos. E isso é são infinitos. São infinitas possibilidades, tanto para um lado como para o outro, em termos de frequência. E é interessante que o substrato que se usa para gerar toda essa simulação, todos esses mundos, é o quê? É a própria consciência. Não é um hardware, não é um computador, não é uma placa de circuito, é uma coisa que nós não entendemos ainda, chamado consciência. E a consciência é uma coisa, é um mistério. É um mistério. É um mistério e tem um poder criador energético infinito, um potencial infinito. Infinito. E por quê? Porque nós estamos ligados com a fonte. E a fonte é aquilo que nós conhecemos como Deus. Né? Deus não é um homem sentado no trono, não é uma coisa que nos fica observando, que nos julga, não. É uma fonte geradora de tudo isso, que nós não sabemos. Existem certas seitas que se aventuram a dizer que Deus é eletromagnético, uma força eletromagnética, como os Rosa Cruz, por exemplo, mas na verdade ninguém sabe o que é essa força geradora consciencial. Ninguém sabe. É isso aí, Marcelo. Ok, Caio, vou passar aqui então a primeira pergunta do Lucas Murilo. Ele pergunta o seguinte: até que ponto uma decisão nossa afeta nosso outro eu em outra realidade? A decisão deles podem afetar a nossa realidade aqui? Totalmente. Totalmente. Aliás, a influenciação dessas realidades, apesar, em relação ao nosso mundo, essa influenciação é gigantesca, apesar de desconhecida. Muitas das tomadas das decisões dentro da nossa sociedade por pessoas chaves que se encontram em posições chaves de poder e decisão na sociedade, muitas dessas decisões às vezes são tomadas com base naquilo que já foi pré-determinado nessas outras realidades. E como nosso consciente apenas representa 5% da total consciência que nós temos nessa faixa frequencial, os outros 95%, além de nós não termos acesso diário, no dia a dia facilmente, são os outros 95% que processam essa informação que passa de uma dimensão para outra. Ou seja, o seu subconsciente. De uma maneira que, às vezes, se utilizando o quê? Da emoção. Porque o subconsciente é mais emocional, uma inteligência emocional do que racional dos 5% que a gente tem, que a gente pensa que é a verdadeira consciência. O subconsciente não julga, o subconsciente não sabe o que é certo e o que é errado, o subconsciente não tem noção temporal. Ou seja, e ele está ligado diretamente com essas outras realidades. Então, essa transferência de informação é feita a nível subconsciente, primeiramente. E isso depois emerge no consciente em forma de quê? Em forma de intuição, em forma, às vezes, de uma vontade, de um instinto que surge do nada. Isso faz com que nós, às vezes, realizemos uma ação que, por sua vez, pode ter uma importância tão grande. Por quê? Porque essa ação vai fazer com que outras ações e reações em cadeias ocorram num efeito dominó, e isso pode ser que mude completamente uma sociedade por inteiro, dependendo da decisão que foi tomada. Dependendo da decisão que foi tomada. Não simplesmente uma decisão pode até ser uma decisão do tipo, por exemplo, quando você foi lançado, por exemplo, quando estamos, por exemplo, uma guerra, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, às vezes uma decisão de 1 ou 2, 3, 4 pessoas desencadeia todo um cenário decisório, histórico,
que acaba o quê? Comprometendo toda uma civilização, toda uma população, e milhares de pessoas acabam sendo afetadas por aquela decisão, que por sua vez não veio da nossa realidade física, mas uma realidade extrafísica que cruza dimensões. Isso é muito sério, porque muitas vezes é aquela história, né? Você é influenciado sem saber. Né? Porque a gente é influenciado a todo instante, né? Porque o cérebro não, a consciência, esses 95% do nosso subconsciente é que nem uma esponja. Ele absorve tudo, não só no mundo físico, mas no mundo extrafísico também. Isso é absorvido, não é uma esponja. E aquilo vai sendo acumulado na nossa mente sem que nós nos damos conta disso. E isso tem uma influência gigantesca na nossa vida. Nas vidas das pessoas que nos cercam, e assim por diante. Nós temos algum tipo de defesa contra, por exemplo, o nosso subconsciente, já que ele fica completamente desprotegido, Caio? E é ele que nos dá alguns parâmetros de medida, como, por exemplo, a intuição? Essa é uma das grandes problemáticas hoje em dia que o mundo sofre. Por nós desconhecermos o mecanismo todo de interação de subconsciência e outras realidades e tudo mais, por nós desconhecermos, inclusive por nós, primeiramente, desconhecermos a existência desse véu que separa a nossa realidade de outras realidades, isso já é uma problemática muito grande, e não há defesa para isso. Por que não há defesa para isso? Porque todo o sistema que a gente vive no mundo físico é um sistema baseado em quê? Primeiramente, naquilo que nós aprendemos, né? Em crenças, em coisas. E muitas dessas crenças e coisas, dependendo da cultura em que você vive, do meio que você é criado, você acaba o quê? Você acaba criando mecanismos mentais que te travam, que te congelam, que te impedem de você o quê? Seguir um passo adiante nesse autodescobrimento seu. Que, por sua vez, o autodescobrimento seria o mecanismo de defesa. O autodescobrimento, o autoconhecimento seria o maior mecanismo de defesa. E aí muitas pessoas podem estar falando assim, mas onde Deus fica nisso? Onde meu espírito protetor fica nisso? Onde meu anjo da guarda fica nisso? Onde uma ajuda externa fica nisso? Não fica, porque ninguém está aqui para olhar de você, para proteger. Deus não faz por você, Ele faz através de você, porque Ele está dentro de você. Você é uma parte, uma irradiação dele. Então não vá pensar que a ajuda vem de fora, o mecanismo de segurança vem de fora, vem do auxílio de alguém. Por quê? Você pode ter até alguém te alertando, como o projeto Oculto que a gente faz aqui, mas tudo cabe e tudo está em suas mãos, dentro do seu eu. Não tem aquela coisa? Tem certas máximas de religião ou de sistemas de crença que tem um conhecimento muito profundo, apesar de elas estarem mescladas com uma série de dogmas e ideias contraditórias. Por exemplo, conheça-te a ti mesmo. Por que conheça-te a ti mesmo? Porque quando você conhece a si mesmo, né, você cria mecanismos espirituais ou mentais fortíssimos de defesa. Porque você conhece, você sabe de onde estão vindo, o que está penetrando dentro da tua mente e a forma de você não aceitar isso ou de repelir isso. Então, todo esse conhecimento não é em vão, não é à toa. Ele cria todo um embasamento, porque muitas vezes quando a gente não conhece alguma coisa, qual a primeira reação do ser humano? Medo. E o medo, ele o quê? Ele congela, ele bloqueia, ele trava, ele te domina. E a tal ponto que você se torna uma presa mental fácil, não somente do sistema, mas também como desses seres que são os controladores do sistema. Então, um dos grandes problemas é o medo. Por quê? Falta de conhecimento. Você não se conhece a si mesmo, você não conhece o que há por detrás do véu. Segundo, não é só o medo. É o quê? O medo, às vezes, gera o quê? Falsas ideias, ilusões da culpa. Eu fiz tal coisa, mas eu não devia ter feito, eu sou culpado.
Mas a pessoa já perguntou se ela vê aquela coisa de tal coisa, mas por pura ignorância, por não saber, por exemplo. Às vezes o sistema joga com a culpa, joga com medo, justamente para bloquear esses mecanismos seus naturais de defesa, que existe esse autoconhecimento, esse sentimento, esse sentir. Então é isso aí, Marcelo. Eu tenho aqui a segunda pergunta, que é do Maico Fernandes. Ele, de certa forma, tu já falaste sobre isso, eu só vou relembrar o Maico o seguinte. Maico, aqui a tua pergunta diz a respeito de 8 horas de sono, nosso espírito sai e vive em torno de 15 a 20 minutos no astral, que equivalem a 16 horas. Foi o que o Caio já colocou anteriormente, viu? Para que tu tenhas condições de compreender isso. 20 minutos no astral, ou seja, durante aquele período do sono do REM que o Caio estava falando, equivale a 16 horas. A terceira pergunta, Caio, nos diz o seguinte: se você sabe, Caio, você sabe sobre o hipercubo com a quarta dimensão e por que não enxergamos a quarta dimensão espacial além das outras 3 medidas, que é o comprimento, altura e largura? Porque as pessoas confundem 3 vetoriais, largura, altura e comprimento, com quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensão. A quarta dimensão, na verdade, a quarta dimensão é o tempo, que na verdade faz parte da altura, largura e comprimento. Como se fosse uma 4D. Nós vivemos no mundo 4D. A quinta dimensão, a pessoa fala, mas e agora? É um outro vetorial? É algo que, sei lá, vai para um lado que meu cérebro enxerga, mas existe uma outra forma. Matematicamente, você prova a existência o quê? De uma realidade hiperdimensional superior, geometricamente falando. Mas, na verdade, quinta dimensão é o quê? Sexta dimensão, sétima dimensão, oitava dimensão e assim por diante, são subdivisões e faixas frequenciais de universos que possuem 3 dimensões e mais um tempo, são universos 4D em paralelo. Então, a quinta dimensão, o que seria? A gente não escolhe alguma coisa na vida, às vezes eu falo assim, sei lá, eu não quero estudar para ser médico, eu vou estudar para ser engenheiro. E aí eu me formo em engenheiro e não estudei para ser médico. Nesse momento de escolha, eu criei toda uma possibilidade, todo um universo, onde eu sou engenheiro. Mas existe um outro eu, talvez, num outro universo paralelo, que é médico. E aí, essas possibilidades paralelas que existem, existenciais, né? Essas possibilidades paralelas existenciais é a quinta dimensão. Ou seja, essas várias possibilidades ou mundos paralelos que existem, na verdade não é nem a quinta, é a sexta. Porque a quinta, na verdade, estaria correlacionado ao quê? Estaria correlacionado com as diferentes frequências, universos frequenciais que existem dentro da quinta dimensão, ou seja, a quinta dimensão ela abrange todas as infinitas possibilidades dos universos. E a sexta seria o quê? Dentro desses universos, a possibilidade paralela de escolhas, ou seja, infinitas possibilidades, são os multiversos. Na verdade, não é nem realidades paralelas, são universos paralelos, que já estaria num outro nível, não tem nada a ver com largura, altura e comprimento, distâncias vetoriais. E a sétima dimensão estaria relacionada ao quê? Com um conjunto de multiversos mais atrelado a decisões conscienciais. E isso vai se expandindo, mas tudo trabalhando em torno de quê? Trabalhando em torno da consciência e a fragmentação da mesma. É muito para a nossa capacidade física acordada de entendimento. Porque você entender
realidades em que estão fora da nossa faixa frequencial, é uma das coisas mais difíceis. Porque o nosso cérebro, como já falei no começo do programa, ele obedece uma faixa frequencial. E essas outras realidades obedecem em outros ciclos temporais. Aliás, falando de ciclo temporal, quando eu dei o exemplo de 20 minutos de estado REM para 16 horas do outro lado, pode ser que não seja exatamente 16 horas. Pode ser que sejam 12 horas, 13 horas. Depende de como o ciclo temporal do outro lado oscila. E o que vem a ser tempo para eles, dentro da faixa frequencial que eles estão, como é contado esse tempo, nessa terra paralela, nessa esfera paralela que eles se encontram. Se bem que muitas frequências das esferas espirituais obedecem o ciclo de 24 horas, porque, apesar de ocuparem o mesmo espaço do planeta Terra, eles estão na influenciação energética de todos os corpos celestes que possuem também as suas versões extrafísicas. O Sol tem sua versão e outras coisas mais. O Marte tem suas versões extrafísicas, esferas espirituais. Vênus tem, Mercúrio tem, Júpiter, Saturno tem, todos eles têm. É isso aí, Marcelo. Eu ia te perguntar uma coisa, mas eu vou deixar para um outro dia. Porque eu gostaria de saber uma coisa de ti, e isso está meio que me martelando a cabeça agora. Existem credenciais, Caio, para penetrar em determinadas dimensões? Credenciais frequenciais? Existe. Você diz aqui, credenciais frequenciais? Sim. Não, sim. Na verdade, tudo você vai descobrir quando você passar para o outro lado, morrer, você vai descobrir que o controle é acirrado. Principalmente quando você passa de um portal para outro, ou portais, na verdade, são locais em que existe uma transição vibratória de um universo para o outro. Nessa transição há uma mudança frequencial e você passa de uma realidade para outra. Isso é altamente controlado. Você não passa simplesmente por passar. Eu vou passar, dane-se. Existem guardiões, existem controles, guardiões esses, inclusive artificiais, baseados em inteligência artificial, que monitoram a transição a todo instante. Então, para você passar de uma realidade para outra, realmente você precisa de uma autorização, infelizmente, na nossa realidade, dentro do planeta Terra, nas várias terras extrafísicas que existem. Existe isso. E é muito maior o controle do que aqui. Tem outra pergunta, Marcelo? Tenho sim. É que eu continuo com aquele problema aqui de conseguir ligar e desligar o microfone. O Wanderson Bruno te pergunta o seguinte, Caio, que ele gostaria de saber se o livro Crônicas do Futuro, do autor Paul Amadeus Dienach, foi um caso de interdimensionalidade. Tu tens algum conhecimento a respeito disso? Eu já ouvi falar muito nome desse livro, não li, não sei, não posso dizer. Eu sei que alguns autores, às vezes, por viver essa vida dupla, trazem histórias dessas outras realidades para o nosso mundo físico. E aí, dependendo da história, às vezes, por ser tão fascinante, tão assim, fantástica até, história, às vezes, um best-seller, de uma ficção científica ou de uma outra história qualquer, mas a história é tão real que ocorreu numa outra realidade, num outro tempo, numa outra densidade. Mas quanto a esse livro, realmente eu não sei, não posso dizer. Ok, Caio. Aqui então vamos para a próxima pergunta. A Silvia Freitas te pergunta o seguinte: Caio, boa noite. Temos vidas duplas mesmo, ou um contínuo mental manipulado e uma ação dentro dessa magnitude? Não, nós temos vidas duplas, sim. Apesar dessas vidas poderem ser manipuladas, não só na nossa realidade, como em outras, ou em várias realidades. Aliás, nossa vida
mentalmente falando, subliminarmente falando, ela sempre foi manipulada. Infelizmente, sempre foi manipulada. E isso não deixa de ser passado para uma outra realidade, menos densa, ou nesses mundos diferentes do nosso. A manipulação continuará estendida. Se bem que, nesses outros mundos, dependendo da localidade que você se encontra, da densidade que você se encontra, a manipulação mental, ou as armadilhas mentais são muito maiores. Por quê? Porque ali a matéria é um pouco mais plástica, mais maleável, mais... Então, muitas vezes você pensa em uma coisa, a forma do pensamento se cria imediatamente. Ou muitas vezes nos é implantado falsas memórias ou falsas situações ilusórias, somente para o quê? Capturar nossa mente, ou iludir nossa mente, ou ainda anular a nossa ação, do outro lado. Eu já falei em algum hangout, um vídeo há muito tempo atrás, por exemplo, colegas da resistência tentando chegar no centro de operações de forças obscuras, como a própria IA, às vezes eles, quando está quase chegando no local, eles perdem a noção de local, o local se transforma em outra coisa, ou é um labirinto, e o agente, a pessoa em si que está trabalhando em cima dessa incursão, fica hipnotizado, fica iludido, fica, às vezes o local traz uma informação mental na cabeça da pessoa, que faz com que ela reviva uma situação que ela viveu em outra vida, por exemplo, ou com uma perda, ou traz algum tipo de medo à tona, e a pessoa fica ali catatônica, sem ação, num estado congelado mental. E aí esses companheiros são retirados do local, através de uma outra incursão que é feita, às pressas, inclusive, para evitar mal maior ou algum tipo de dano mental que esse ser, esse espírito, essa pessoa passou. E nesses locais, às vezes, é utilizado aqui um vestimento, uma proteção, para tentar bloquear essas ondas mentais, que acabam gerando todo um padrão mental e um ambiente ilusório ali, para evitar que a central de operações dessas forças seja descoberta, ou seja, ou fique inoperante, ou seja neutralizada, por exemplo. Então é um negócio muito complicado, muito, mas essas intervenções, esses controles, eles ocorrem, não só nessa dimensão como em outra, e muitas vezes essas ilusões também acontecem. Você vive no mundo, às vezes você não precisa nem estar no outro lado para viver no mundo de ilusão, né? A gente vive às vezes o mundo de ilusão, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Por quê? Porque a gente cria toda uma fantasia mental de um mundo que realmente não existe, só existe na cabeça da pessoa que criou. E muitas vezes o quê? É forçada, na maioria das grandes vezes, pelos sistemas de crença, pelas crenças e pelas coisas que ela aprendeu ao longo da vida, que para ela são verdades absolutas. Apesar de serem dogmas, para ela são verdades absolutas. E a pessoa nunca para se perguntar, mas realmente será que é assim ou assim assado? Por que eu durmo? Por que as coisas acontecem assim? Por que disso? Por que daquilo? E muitas pessoas buscam a resposta nisso, mas às vezes não encontram. Por quê? Porque elas acabam se perdendo delas mesmas. Ou seja, o autoconhecimento, aquela viagem interior que elas deveriam fazer, seja através da meditação, através de outras técnicas, ela não ocorre. Por quê? Porque a pessoa se deixa levar pela maré dos sistemas de crença, pelo que as outras pessoas falam, pelo que o mundo coloca. Não, porque as pessoas falam que é assim, então tem que ser assim. Eu nunca me perguntei se poderia ser diferente, porque me falaram que é assim e assim vai ser. E aí quando a pessoa passa, às vezes, com outra realidade, como o corpo dela, físico dela morre nessa realidade, a pessoa, às vezes, passando o período de perturbação do outro lado, ela entra em estado de choque do outro lado. Aquilo choca a pessoa. Porque a pessoa estava esperando o quê? Estava esperando um outro tipo de realidade, que lhe foi informada, que lhe foi contada, mas não condiz com a realidade que ela encontra do outro lado depois de recobrar a consciência pós-morte, né? É um período que às vezes demora e varia de pessoa para pessoa. Mas é isso aí, Marcelo.
Ok, Caio. Te perguntaria agora o seguinte. Temos Ilô. O Wanderson Bruno, novamente, te faz uma outra pergunta, que é a seguinte: como saber se aqui, na 3D, nós vivemos uma realidade real ou ilusória, já que nós tanto comentamos que isso tudo é um grande holograma, uma ilusão? Boa pergunta, boa pergunta. Não dá para saber. O que é a realidade? A realidade é que você sente, que você cheira, que você vê, que você toca, que você acredita que seja real. Um holograma é real. Se você der densidade para ele, passa a ser mais real ainda. Então, realmente, qual que é a verdadeira vida? Se você seguir sistemas de crença, como por exemplo, o sistema de crença cristão, nas ideias cristãs, Cristo não falava, meu mundo, meu reino não é desse mundo. Por quê? Porque a realidade dele não era desse mundo. Esse mundo era um mundo que ele interagia, mas não era o mundo real dele. Por que Zé falava isso? Essa fala alegórica por trás de uma figura crística nos traz a verdadeira informação implícita, ou seja, a nossa realidade não é a verdadeira realidade. É uma realidade simulada. É uma realidade que ela passa a ser verdadeira enquanto nós estamos inseridos nela. Mas a partir do momento que a gente se desliga dela, a gente vai encarar um outro tipo de realidade maior. O nosso universo é somente o horizonte de um universo maior. E aí sim, existem outras realidades que, infelizmente, não são entendidas ainda com a nossa limitação corporal, nossa limitação frequencial, mas que talvez um dia, vivenciando corpos menos densos e uma fragmentação menor mental, nós entendamos ou sentimos, pelo menos, o que é essa verdadeira realidade. Então, realmente, o nosso mundo não é a verdadeira realidade. E como saber se é realidade ou não? A própria noção que nós temos que realmente nós não somos daqui, já diz tudo, é uma coisa inata de nós, uma coisa inata. Tem certas coisas que o ser humano nasce com coisas inatas, não aprendidas, certos sentimentos, certos feelings, certas coisas que nós já viemos com aquilo incorporado dentro da nossa essência. Bem, Marcelo. Perfeito, Caio. Então vamos para a pergunta da Heloísa Silva, que pergunta o seguinte: por que quando estou em outra realidade, algumas vezes passo a noite inteira repetindo a mesma situação, como se fosse um loop, né, Caio? Um loop da mesma situação. Aí que tá. Você pode ter duas ou três coisas. Primeiro, criação mental. Você realmente não vivenciou aquela realidade. Você está cristalizando algo na mente e vivenciando algo que você criou. Segundo, você pode estar naquela outra realidade mesmo, vivenciando a mesma situação, porque você acabou caindo numa armadilha mental gerada por uma máquina interdimensional do outro lado e que te faz ficar num loop mental enquanto o seu corpo físico está dormindo e o seu corpo menos denso, interagindo nessa realidade, está congelado do outro lado. Você fica vivendo aquela situação por indução mental, criação mental da própria máquina, que criou um campo mental ao seu redor, e você acabou o quê? Acabou entrando em ressonância com esse campo. Ou seja, você acabou ressonando aquilo que eles queriam que você ressonasse, você vibrasse, e aí acabou entrando nesse loop mental, você fica ali. E nesse exato momento, por exemplo, em algumas incursões que eu falei, que ocorrem dentro da resistência, certas forças da resistência são obrigadas a criar outras incursões para resgatar certos irmãos que se encontram justamente nesses loopings mentais,
congelados do outro lado, assim. E ficam vivendo aquela situação até alguém retirar eles dali. Às vezes acontece isso também conosco, do outro lado, dormindo. A sorte que acorda a um desligamento, como se tivesse um computador e puxasse na tomada, assim, pá! E aí, ligasse de novo e dá o boot. Você dá um restart nele. E aí você sai desse loop, mas pelo fato que você acordou. Porque você acordou. Perfeito. Então, vamos seguindo aqui. O José Bezerra diz o seguinte: boa noite, Caio. Somos almas individualizadas ou apenas avatares através dos quais um ser interdimensional vivencia a experiência simbioticamente? A realidade de cada ser vivo é assim? Quando morremos, continuamos a existir individualmente ou seremos apenas registros, lembranças? Continuamos a existir, não somos lembranças, somente lembranças. Mas, se existir é estranho, por quê? Porque quanto mais tempo você passa nessa realidade, valores que foram incorporados no mundo físico acabam deixando de ser importantes. E outros valores são incorporados. Isso tudo após você passar por um período de perturbação mental, que muitas vezes você não lembra nem quem você é quando desencarna. Após esse período, você começa a incorporar outras coisas dessa realidade e desincorporar, ou não se identificar mais com coisas da nossa realidade física. Então, se você pensar bem, existe o que? Uma despersonalização característica pelo sujeito já habitar um outro tipo de meio ambiente. E é por isso que muitas vezes, mesmo dentro de comunicações interdimensionais, seja através da transcomunicação mediúnica, por exemplo, às vezes essas comunicações não somente sofrem interferência da inteligência artificial ou são filtrantes, mas quando são passadas na sua íntegra, muitas vezes familiares que se foram encontram nessas comunicações dos familiares que ficaram, e os familiares que ficaram falam, mas espera aí, eu não estou reconhecendo mais meu avô que se foi, ou minha avó, fulano, ciclano, porque hoje em dia eles se comportam de maneira estranha, diferente. Muitas vezes é por causa dessa despersonalização que ocorreu do outro mundo, ou seja, certos valores, certas coisas deixaram de se fazerem presente mais no seu íntimo, no seu eu. E agora ele dá importância para outros tipos de valores, para outros tipos de coisas. Se bem que muitas vezes também essas comunicações que ocorrem entre dimensões são feitas através de encarnados e seres artificiais se passando por seres desencarnados queridos, entes queridos, né? Existe essa possibilidade também. Mas enfim, é isso aí. Caio, eu estou com uma situação aqui, nós infelizmente já encerramos as nossas perguntas de hoje e nós estamos já encerrando o nosso Hangout e eu estou aqui com uma situação que é a seguinte, olha, temos um amigo nosso, um amigo dimensional, e ele me pede que faça um esclarecimento a respeito de uma situação que está ocorrendo neste momento. E eu, como um acordo com a Márcia, embora eu não tenha hábito de fazer isso, eu vou deixar que essa comunicação aconteça, ok? Ok. Pode ser. Que haja a paz entre todos vocês, irmãos. Estou aqui apenas para certificá-los de que neste momento todos os seres vivos sobre o planeta Terra estão entrando em uma nova frequência, é uma frequência mais alta, e nós estamos aqui já deliberadamente para dizer a todos vocês que se em algum momento alguns de vocês sentirem a diferença em vossos corpos, tenham paciência que em 2 ou 3 dias tudo estará
como dantes. Apenas estamos aqui para informá-los de que está havendo uma nova elevação de frequência e que todos estejam cientes de que isto é mais um benefício para toda a humanidade do planeta Terra. Estejam em paz. Enfim, Caio, eu acho que tudo aquilo que nós podemos perceber a respeito de todos esses meandros que tu trouxeste hoje para todos nós aqui, falando a respeito dessa multiplicidade, de como nós conseguimos conviver em diversas dimensões simultaneamente, isso são formas de esclarecer a todos nós que realmente essas situações elas ocorrem e que nós não precisamos temer tudo o que vem, mas sim termos consciência de que essas coisas são naturais e inerentes a todos nós e que temos sim que começar a compreender melhor o nosso próprio funcionamento para que, através disso, desse autoconhecimento, nós possamos tomar atitudes cabíveis para cada situação quando essas situações começarem a ocorrer. Eu queria te agradecer e gostaria de passar a palavra para a Marcinha Abad, por favor. Pronto, espera só um pouquinho que alguém aqui estava me chamando. Para você que está ouvindo aqui a Rádio Remix e também o Hangout da Rádio Remix, a gente agradece o Caio, o pessoal do chat também, pessoal que está mandando pergunta. Vocês não fiquem bravos, mas mandem perguntas para o e-mail da Rádio Remix, tá bom? Que lá a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar as perguntas num Hangout que o Caio de perguntas e respostas. Eu quero agradecer hoje, foi um hangout bem bacana. A gente pôde aprender muita coisa, tá mais ligada nas coisas. A gente vai terminar rapidinho, porque tem uma pessoa esperando a gente, que não deu certo. E quero agradecer o Caio, o Marcelo Summer. Uma boa noite para vocês. Obrigado a Verinha, obrigado Maurício, obrigado a vocês que acompanham o nosso trabalho aqui. Na verdade, não é fácil estar aqui, nem para o Caio, nem para o Marcelo, nem para mim, mas a gente continua vindo aqui porque a gente tem o propósito de ajudar não só a gente mesmo, como... Vou passar para o Caio para se despedir, então, e a gente termina, então, aqui o Hangout da Rádio Remix. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos aqui no chat e da bancada. E para muitas pessoas que perguntaram para nós na espiritualidade, qual a melhor ferramenta que podemos utilizar para nós nos conhecermos? Existem várias, mas damos uma dica aqui. Todas as pessoas, muitas vezes em suas vidas materiais, optam por criar diários. E esses diários retratam aqui a vida do nosso dia a dia no nosso mundo material. Por que não, então, criarmos um diário do sono? Onde lá poderemos colocar o quê? Nossas impressões advindas dessa outra vida dupla. E muitas vezes, ao analisarmos essas impressões, nós verificaremos as verdadeiras facetas e preferências do nosso próprio eu, quanto à realidade das coisas. E verificaremos o quê? Verificaremos que existe uma correlação íntima do que nós passamos do outro lado, refletida ou espelhada nessa sala de espelhos, que é o mundo físico. Então, uma boa noite a todos. Espero que tenham uma ótima noite de sono hoje. E um bom fim de semana a todos também. E que procurem não se preocupar muito
com coisas que possam estimular os vossos pensamentos com relação a coisas negativas. Mas sim, mantenham-se focados naquilo que vocês têm de melhor dentro de vocês. E sempre procurem fazer coisas que impulsionem o seu sentimento para sensações agradáveis, coisas que vocês gostem de fazer. E nunca se punam por erros cometidos, porque todos nós erramos nesse mundo. Então, uma boa noite e fiquem na paz e na prosperidade. Boa noite a todos. Uma boa noite, então, Remix amigos. É maravilhoso estar com vocês aqui. Fiquem atentos às sutilizações e às sensibilidades naturais que os nossos corpos vão sentindo à medida que essas sutilizações vibracionais elas vão ocasionalmente acontecer pelo aumento da vibração, tá, gente? Um forte abraço a vocês, que tudo esteja bem, uma feliz noite para todos, estejam muito tranquilos. Nós voltamos amanhã no nosso mesmo horário das 20 horas. Muito grato, uma boa noite a todos.